Colossenses, um dos livros nas Escrituras do Novo Testamento, é sobre a suficiência de Cristo. Eis o tema principal deste livro, a suficiência de Cristo. Vamos, nesta noite, continuar nossa caminhada neste livro, ouvindo a palavra de Deus, recebendo a palavra de Deus. Hoje vamos focar em Colossenses capítulo 1, e vamos ler do verso 21 ao verso 23, para então a nossa reflexão e edificação na palavra. Há dois versos neste livro que resumem bem a mensagem de todo o livro. Esses versos estão no capítulo 2, versos 9 a 10. E vamos ler juntos esses dois versos primeiramente, juntos. Pois em Cristo, temos o texto? Não? Eu leio então, você me ouve. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Então, aqui diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nós, antes de lermos ainda versos 21 a 23, vamos recordar o que vem antes, no capítulo 1 ainda, o início, versos 1 e 2, a introdução. Lembrando que este livro, na verdade, é uma carta, a carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja na cidade de Colossos, na Turquia atual, a antiga Ásia Menor, e ele escreve então, começando assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Carta apostólica do apóstolo Paulo, a quem? A igreja, aos crentes discípulos de Cristo em Colossos, chamados de santos, fiéis e irmãos. Estão em Colossos. Palavra de Deus para eles e para nós, então também, hoje, santos e fiéis, irmãos em Cristo em Bragança. E a eles, então, a graça e a paz que vem de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Deus e o Senhor Jesus Cristo. No verso 13, ele fala da ação de Deus em Cristo e diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. E no verso 15, parte de um cântico confessional que ele introduz aqui. Vou ler apenas uma parte, versos 15 e 16, falando de Jesus Cristo. Quem é Ele? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele, Cristo, Jesus Cristo, e para ele, Jesus Cristo. E agora então o texto para nós, nesta noite, a nossa reflexão e crescimento diante de Deus, a partir do verso 21 até o verso 23. Palavra do Senhor. Você trouxe a palavra do Senhor? Quero encorajá-lo a trazer, inclusive, a Bíblia física, evitar trazer a Bíblia virtual. Não há pecado você trazer a virtual também, mas há um apego e uma atenção maior quando estamos com a Bíblia física. Aliás, com qualquer livro físico, isso é estudo, é comprovado. Então, encorajo você a trazer as escrituras, talvez até fazer algumas anotações da mensagem ou da sua reflexão enquanto meditamos no texto, domingo a domingo. E o dia que a sua Bíblia ficar bem rabiscada, você guarda e compra outra. Não é pecado também rabiscar a Bíblia, contanto que você cresça diante do Senhor. Verso 21 então. Palavra de Deus para o seu coração. Abra o coração à palavra agora. Antes
vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Mais uma vez a palavra para a sua edificação. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Há um problema. Há um problema com o ser humano. O ser humano é problemático. Parece-me que ninguém discorda disto no mundo. Qual é o problema? Qual é o problema fundamental? Há uma variedade de problemas, sim, mas qual é o fundamental? O fundamental do qual brota os outros todos os problemas. Onde está o problema do ser humano? Um ser espetacular, inigualável, entre toda a criação e mundo. Mas qual é o problema com esse ser espetacular? E qual é a solução? Qual é a solução? E de onde vem a solução? Qual é a fonte da solução? Vivemos num mundo com muitas respostas. Está em voga nos últimos anos e atualmente algo chamado Nova Era. Uma adaptação de uma série de coisas, principalmente de uma visão de mundo vindo da Ásia e do Oriente. E a Nova Era é abraçada de forma popular, no meio artístico ela tem muitos adeptos. Não é uma religião estruturada, é um pensamento, um complexo de ideias espiritualistas, panteístas, que as pessoas adotam, somando um pouco de budismo, hinduísmo e outras coisas mais, inclusive um pouco de Cristo, onde é possível. Bem, o que é a verdade para a nova era? A verdade é evolutiva. Iluminados, gurus vão falando, têm falado, e nós vamos conhecendo a verdade evolutiva. E quem é Deus para a nova era? É uma força cósmica. E Jesus, então, Jesus é este evoluído ser cósmico e mestre, então, também um dos guias. Cruz, crucificação de Cristo, isso não tem nenhuma importância e não é necessário na visão da nova era, mesmo porque Jesus não é esse Deus que morreu na cruz. Qual é o problema do ser humano para a nova era? É o karma. Trazemos então estas coisas de vidas passadas que precisam ser de alguma forma eliminadas, mas isso no espírito. Veja bem, vamos de corpo em corpo. Como é que somos salvos do karma? Disciplinas mentais, meditação, para fugir do karma, num processo de reencarnação. Bem, parecido com isso em muitas coisas, nós temos o espiritismo tão popular na nossa terra,
Qual é a verdade para o Espiritismo? A verdade emana de alguns pensadores espíritas, um tipo de iluminados, especialmente um tal de Allan Kardec, muito conhecido na nossa terra. E ele é dito até por alguns, como no Espiritismo, como a terceira onda. Tivemos Moisés, Jesus e agora Allan Kardec, o Espiritismo. A verdade vem então deles, desses iluminados. Quem é Deus? Deus é uma grande alma universal, uma inteligência suprema, uma visão panteísta, um tanto quanto panteísta, que tudo é Deus. Quem é Jesus no Espiritismo? Um homem mais perfeito e então um guia espiritual, um modelo de vida, de aperfeiçoamento. A cruz, não fale nisso, é inaceitável qualquer ideia de Jesus morrer por nós na cruz, e muito menos não creem em ressurreição. Então ressurreição de Jesus nem a nossa, apenas a reencarnação. Qual é o problema do ser humano? É a necessidade de aperfeiçoamento do espírito. Ele precisa então aperfeiçoar-se no espírito. Esta é a salvação. Desculpe, o problema é o domínio da matéria sobre o espírito. E então a salvação, este aperfeiçoamento do espírito, esse libertar-se da matéria e do ciclo de reencarnação, através dos exercícios das boas obras e a reencarnação. Você talvez já foi até abordado, é muito atuante na nossa cidade, os testemunhas de Jeová. Qual é a visão deles? Qual é a verdade? Eles começam, podemos colocar entre as datas, é um movimento embrionário que vai se desenvolvendo, mas uma pessoa-chave, é um chamado Russell, e podemos estabelecer a data de 1870 como uma data do início. Outras são mais marcantes, mas essa é importante. E então a interpretação, as ideias que Russell traz é que se tornam a verdade. E hoje então a sociedade, a organização mundial chamada Torre de Vigia nos Estados Unidos é a fonte da verdade, enquanto intérprete da Bíblia. As doutrinas que eles têm então e a interpretação que eles fazem da Bíblia é a grande fonte da verdade. Quem é Jesus para eles? Uma criatura especial de Deus, elevada, mas não divino. Não divino. Os testemunhas de Jeová não creem na divindade de Jesus. Eles abraçam e defendem a ideia que já foi resolvida no cristianismo no IV século, quando um homem chamado Ário propôs ideias conhecidas como ideias arianas, dizendo que Jesus não era Deus. Eles retornam aquilo. Houve um concílio da igreja, o concílio de Nicéia, onde se tratou o combate do arianismo, e ali então se decidiu como herético. Mas enfim, Jesus Cristo não é Deus para os testemunhas de Jeová. Ele ressuscitou apenas espiritualmente. A salvação, eles falam da cruz de Cristo, a morte de Cristo por nós, mas é preciso pertencer e servir à torre de vigia. Esta organização de onde emana então toda a autoridade sobre a Bíblia e a interpretação bíblica. E a salvação é complexa. Numa interpretação deles sobre números em Apocalipse, 144 mil, falam então do céu dos 144 mil, mas eles mesmos já têm muito mais do que isto. Então criaram também a questão da terra reformada. Quem não for os privilegiados, os iluminados, atingiram aquele grau maior e que irão então pertencer aos grupos dos 144 mil, vão ficar na terra renovada, com a segunda salvação. Mormons também atuam em nossa cidade, um volume menor, mas estão aí. Eles têm uma igreja, eles não chamam de igreja, estaca, mas tem um prédio religioso onde faz os cultos. Vem dos Estados Unidos também. Começa com Joseph Smith, em 1830, ele começa a ter revelações, etc. Eles dizem que a Bíblia é a verdade, mas agora vem então a esta outra revelação, que é a partir do fundador, e ele então diz que tem revelações, e ele faz o livro Doutrinas e Convênios, a Pérola de Grande Preço e o livro de Mormons. E aí eles vão falar que Deus foi um homem e hoje é divino, e nós haveremos de ser como Deus. Deus foi como nós seremos como Ele. E aí começamos então a perceber um politeísmo.
dentro do mormonismo. Eles têm um nome muito interessante, eles não se apresentam como igreja dos mormons, mas Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Um nome longo e que aparentemente é inofensivo do ponto de vista do Evangelho, mas complicado quando nós olhamos as doutrinas. Quem é Jesus para eles? Um Deus homem. Um Deus homem. Salvação. Sim, a obra de Cristo, mas desde que canalizada para aquele que está na igreja mórmon, é preciso estar lá e praticar as boas obras, e aí você haverá de se tornar um Deus, inclusive crendo em casamento para a eternidade. Eles têm o templo onde se realiza a cerimônia do casamento para a eternidade. Então vai se tornar um Deus, e torna-se um Deus, terá um planeta, uma esposa, irá povoar, etc., como Deus está fazendo hoje. São mormons. Geralmente você encontra o testemunho deles através do trabalho de rapazes, garotas, jovens, um trabalho missionário que eles fazem, geralmente antes da faculdade, andam de 2 em 2, e durante 2 anos eles servem em algum lugar, testemunhando da fé mórmon. São simpáticos, são de boas maneiras, mas eis a visão deles sobre o problema do ser humano, sobre a solução e a origem da solução, a autoridade para a solução. Religiões. Podemos falar muito mais. Qual é o problema do ser humano? Qual é a solução? De onde vem a solução? Qual é a autoridade para estabelecer a solução? Será que a solução e a questão não deve ser equacionada na área de religião? O ser humano tem problemas? Tem. Talvez é uma questão que não pertence à religiosidade, mas pertence à psicologia. Então diríamos que Freud tem razão, o drama do ser humano vem seus conflitos de origem sexual. E aí então está a questão toda, e Freud seria autoridade para nos dizer que um ser humano se torna equilibrado, em ordem, através da resolução dos conflitos sexuais. Não, talvez não seja esse o caminho. Talvez seja o caminho de Carl Jung. Trabalhou com Freud, também era homem da psicologia, mas depois se desentenderam nas suas propostas e visão do problema do ser humano e soluções. E Jung vai falar sobre a necessidade da conciliação dos arquétipos que temos na mente, que nos é dado pelo coletivo. É preciso uma conciliação disto. Estou colocando de uma forma simplificada, apenas uma frase, mas é por aí. Não, talvez Freud esteja errado, talvez Jung esteja errado. O caminho é a psicologia, mas nenhum deles. Talvez Alfred Adler, que trabalhou com Freud, mas também depois discordou dele. E então propôs a sua própria visão. É preciso a resolução do complexo de inferioridade versus superioridade. Aí está o problema do ser humano. Então, Adler é a fonte, é a autoridade da solução. O problema é este conflito, esse complexo de inferioridade e superioridade, precisa ser resolvido isto. Outros talvez diriam, não é na psicologia que vamos encontrar o problema, a resolução e a autoridade. Onde então? A pedagogia. Talvez podemos nos remeter a Rousseau. O ser humano no seu estado selvagem era bom, perfeito. O que o estragou é a civilização, a convivência em grupo. Se nós então com a educação conseguirmos reverter isto, tudo vai ficar bem. A ideia e o conceito do selvagem nobre. Acho que ele não conhecia nenhum selvagem. Lá em algum lugar, no meio da selva, tem um ser humano equilibrado, perfeito, moralmente bom. Sem medos, sem nada. Talvez sim, é isto. Se o ser humano puder sentar no banco de escola, e ali com a pedagogia correta, haveremos de resolver todos os problemas. Seres humanos que sentarem numa educação adequada, na pedagogia adequada, não vão causar problemas.
não terão conflito. Seria este o caminho. E poderíamos aí continuar, então, olhando daqui para lá. Podemos falar, inclusive, das teorias materialistas que pensam na área da economia que se conseguirmos que todos tenham bons recursos financeiros, o ser humano não vai, por exemplo, se envolver no crime, etc. Não sentirá-se um oprimido. Qual é o problema do ser humano? Qual é a solução? Qual é a origem e autoridade para esta solução? Nós lemos o texto aqui das Escrituras. Nossos irmãos estão lá em Colossos. Esta carta, este livro foi escrito pelo apóstolo Paulo da prisão em Roma. Ele recebe a visita de Epáfras, pastor e fundador da igreja em Colossos. Paulo está preso em Roma, Itália hoje. Epáfras vem de Colossos, na Turquia hoje. E ele tem algumas questões e necessidade, vai visitar Paulo na prisão, está na prisão domiciliar. O último capítulo de Atos, nas Escrituras Sagradas, nos contam sobre essa prisão de Paulo. E lá ele conta a situação da igreja. Lá estão os irmãos em Colossos, Epáfras relata. Firmes no Evangelho, mas vivendo numa cultura que não era cristã. Uma cultura que tinha uma porção de ideias distintas do cristianismo. Mas numa proposta sincretistas, que procurava abraçar algo de tudo que chegava por ali, de pensamento filosófico e religioso, e tomar algo de tudo que aparecia e somar ao pensamento deles. Chegou o cristianismo, também resolveram lançar mão de Cristo e fazer dele um integrante desse pensamento sincretista deles. Não, Jesus não ressuscitou em corpo, não, Jesus não é Deus, é uma emanação de Deus, não realmente morreu na cruz. O que nós precisamos é aperfeiçoamento do Espírito. Há um desprezo pela matéria, a matéria é má para essa cultura, esse pensamento ali, essa mentalidade em Colossos. Cristo é apenas mais um guia, então, entre as muitas emanações de Deus que vêm ao mundo. E precisamos, então, de buscar esses conhecimentos esotéricos que nos dão, então, nos daria, diriam eles, uma ascensão a novos níveis de evolução espiritual, seguindo os diversos guias, inclusive Cristo, nessa peregrinação, nessas experiências. Lá estão nossos irmãos lidando com esta cultura, que inclusive quer tomar o Evangelho, Cristo, distorcer e usar para o pensamento religioso ali. Paulo escreve esta carta. E nesse texto que nós lemos, o que é que a palavra de Deus diz a mim, a você? Disse aos irmãos em Colossos, naquela cultura cercado por todo esse pensamento religioso filosófico. O que é que esses textos aqui, que nós lemos, esses versos, dizem a você e a mim, cercado de tantos pensamentos à nossa volta, filosóficos e religiosos? A palavra de Deus diz a você nesta noite: pacifique-se em Cristo. Pacifique-se em Cristo. Você já foi pacificado em Cristo. Você já foi pacificado em Cristo. Foi mesmo. Pacifique-se em Cristo é o chamado da palavra de Deus ao seu coração, à sua vida nesta noite. Pacifique-se em Cristo. Há um desacerto no ser humano. O que é esse desacerto? Qual é a consequência? Qual é a condição do ser humano nesse desacerto? Lá em Colossos, aquela mentalidade, aquela proposta não cristã que habitava ali e tentou usar também Cristo em alguma forma, desfigurando-o. Que é um movimento que se entende ter sido um movimento que se tornou no segundo século conhecido por gnosticismo, da gnose no grego, o conhecimento, a evolução espiritual, através desse conhecimento esotérico e certas meditações e experiências. O que eles pensavam? O plano do ser humano é uma imperfeição espiritual.
há um rudimento espiritual. E a matéria, o corpo onde o espírito está preso é má e precisamos vencer isto. Aí está a resposta, a visão deles. O apóstolo Paulo escreve aos crentes de Colossos, à igreja de Colossos, à igreja de Cristo aqui em Bragança hoje. O que ele escreve? Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Antes, que antes é este? Paulo está escrevendo a pessoas que já foram pacificadas em Cristo, crentes em Jesus Cristo, membros, participantes da igreja de Cristo em Colossos, pessoas que já experimentaram o poder de Cristo do Evangelho. Então este antes é antes deste encontro com a verdade transformadora de Cristo na vida deles. Paulo está falando então da condição deles à parte de Cristo. Paulo está falando então da condição de todo ser humano, homem e mulher, à parte de Jesus Cristo. Até que chegue esse momento em que você conheça a verdade do Evangelho e da obra de Cristo, isto transforme a sua vida, você está nesse antes. E se você já foi transformado e alcançado, você teve o seu antes, porque isto é comum a todo ser humano. Eu tive o meu antes. Qual era o meu antes? Diz a palavra: eu estava separado de Deus, e a minha mente era uma mente inimiga de Deus. Inimiga é a palavra. Qual é o problema do ser humano? Qual é a dificuldade? Ele precisa ser pacificado em Cristo, sim. O que esse texto está dizendo? Conscientize-se da sua inimizade com Deus. O plano do ser humano não é que ele está com o espírito não evoluído. O plano do ser humano não é que ele precisa de outras vidas. O plano do ser humano não é que ele precisa um pouco mais de dinheiro. O plano do ser humano não é que ele precisa um pouco mais de escola. Isso não é mal em si, dependendo da escola. A escola deveria ser sempre um bem, mas não é essa a questão principal e o que deve ser tratado. O plano do ser humano não é falta de escola. O plano do ser humano não é pertencer a uma organização que tem poder, então, de dar a ele o caminho de uma dada salvação, seja lá qual for. O plano do ser humano é uma separação de Deus, um rompimento. A coisa é muito séria. Vocês estavam separados de Deus, o ser humano está separado de Deus. Não, eu acho que não é assim. Não é verdade que alguns estão bem separados e outros estão um pouquinho mais pertinho? Nós criamos essas teologias que não são bíblicas. O ser humano, sim, alguns socialmente caminham melhor, uma vidinha mais moral, etc. Outros ficam numa devassa. Mas meu irmão, minha irmã, você que está aqui nesta noite, ouça, todos estão separados de Deus, distantes de Deus. Aliás, os bonzinhos, os chamados bonzinhos, são mais complicados porque eles acham que eles estão próximos de Deus. A Bíblia tem uma leitura, faz uma dissecação do coração humano profunda. A verdade, o ser humano está separado de Deus. E mais, o ser humano, diz aqui, é inimigo na sua mente de Deus. Mas eu conheço muita gente que tem uma admiração por Deus, diz que inclusive crê, tem uma simpatia. Não se iluda com isso. Porque se a pessoa não fosse inimiga de Deus, correria para o Evangelho. As pessoas falam em Deus, a existência de Deus, sim. Estão até, num certo sentido, afirmando em parte uma verdade.
Mas esse Deus é um Deus da projeção da mente deles. Não é o Deus pleno. É um Deus domesticado que se adequa com o caminho dele. Ele não precisa de transformação e mudança. Ele está bem. E não está. Uma inimizade sutil. Você já conheceu inimigos sutis na sua vida? Parecem amigos e não são seus amigos. Já conheceu? Deus tem uma coleção enorme de amigos sutis neste mundo. Oh, Deus é Deus, eu me rendo plenamente a Ele, ou então Ele não é Deus, e eu então o tenho como inimigo. Mantenho-o controlado e à distância. É preciso se conscientizar da sua inimizade com Deus. Nós nascemos inimigos. Crianças, na idade tenra, manifestam egocentrismo, elas são o centro das coisas. E todos têm que fazer a vontade delas. E isto não melhora com o passar dos anos. Podemos sim domesticar isso um pouco para uma convivência social melhor, para não termos problemas com as normas da navegação social e também os códigos legais da sociedade. Mas a verdade é que o ser humano nasce longe da vontade de Deus. O pecado entrou no mundo um dia, diz a palavra, e passou para toda a raça humana. Nossos filhos precisam ter um encontro com Deus, além de aprenderem a sentar na hora certa, falar na hora certa, dizer boa tarde, ser educadinhos. Precisa trabalhar o coração e tratar lá, porque lá tem um problema muito sério, como tem em todo ser humano. Não há selvagem nobre, não há civilizado nobre. Todos são inimigos, separados de Deus. É grave o problema humano, é muito sério o problema humano. O ser humano não dá certo porque é um problema terrível de fundação nele. O coração humano, diz a palavra de Deus, é corrupto sobre todas as coisas, quem o conhecerá? Pessoas de conversa lisa, maneirismos educados, graus universitários, corruptos. Inimigos de Deus, separados de Deus. E a palavra corrupção está na moda na nossa pátria nesses dias. Sim, inclui essa que está no jornal, mas corrupção no sentido amplo. A má intenção no coração humano, o desejo pelo mal. Sofremos de um mal terrível, meu irmão, minha irmã, meu amigo aqui nesta noite, que não será resolvido com um esforçozinho humano. É mal grave, grave demais, profundo demais. Inimigo, culpa, pecado. Procedimentos, diz aqui, por causa do mau procedimento, atitudes erradas aos olhos do Senhor. O ser humano está então nessa condição de separação, culpado, como inimigo. O que ele precisa é uma reconciliação com Deus, urgente. Profundo. Pacifique-se com Deus, pacifique-se em Cristo. Conscientize-se então, primeiramente, da sua inimizade com Deus. Às vezes, já ouvi algumas vezes alguém me dizer, e você já deve ter ouvido, falando de uma outra pessoa que ainda não confessou a Cristo como Senhor e Salvador, não chegou ao poder do Evangelho. Então, um crente às vezes diz, olha, Jessé, para ele só falta se converter. Deixe-me dizer, para ele falta tudo. Só porque ele é um pouquinho bonzinho. A distância entre ele e Deus é enorme. Há um abismo. Há um abismo. Conscientize-se da sua inimizade com Deus. E agora talvez você diga, realmente tem em verdade a palavra de Deus aí, estou pensando em fulano. Não pense em você, não no fulano. Porque é grave o plano do seu coração diante da eternidade de Deus. Pacifique-se em Cristo. Que essa conscientização, esse reconhecimento chegue a você. É uma obra do Espírito Santo, porque o nosso coração é enganoso sobre todas as coisas.
racionalizamos essa situação dramática, terrível do ser humano. Nossa, não abrimos os olhos para a gravidade, não queremos abrir os olhos. É preciso uma obra de Deus para nos sacudir e podermos cair em nós mesmos e vermos a gravidade. Achamos que mais ou menos, estamos dando um jeito, está sob controle, não somos tão maus assim. Separados, inimigos. O apóstolo Paulo deixa muito claro. Mas e aí, é possível um acerto? Se é necessária reconciliação? Qual é o meio desse acerto? Qual é a mediação? Quem viabiliza esse acerto, essa reconciliação? Mas, diz aqui o verso 22, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte. Antes, separados, inimigos. Mas, em geral, esta pequenina palavra, toda vez que aparece na Bíblia, 3 letras, uma conjunção adversativa, conjuga 2 pensamentos adversos. Nós usamos toda hora na conversa. Na palavra de Deus é maravilhosa, quase todas as vezes que aparece. Antes, inimigos, separados, mas, prepare-se, vem uma ideia oposta, adversa. Algo aconteceu, mas, graças a Deus pelos mas na palavra. Mas, agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte. Lá estavam os gnósticos embrionários, o início na cultura em Colossos, ensinando o quê? Uma evolução espiritual baseada em esoterismo. Você precisa ser iniciado. Nós que já somos mais evoluídos, vamos lhe dar os passos e as meditações, os exercícios. E você vai sendo evoluído, e nós vamos lhe dando mais e mais. Primeiro precisa ser iniciado, depois ir ao nível 1, 2, grau 1, 2, 3. E isto você não é só aquele que é iniciado que pode conhecer, experimentar, etc. Todo esse esforço baseado numa meditação, numa reflexão, numa mentalização humana. Ele os reconciliou. A palavra reconciliar é a palavra muito interessante que usava na língua original, que foi escrito, que é a palavra, na verdade, mudar, transformar relacionamentos, então, aplicada a relacionamentos. Transformar, então, no caso aqui, relacionamentos. Mas, esta palavra aqui no texto aparece de uma forma diferente do que em outros lugares. Alguns pensam até que Paulo criou essa palavra, porque aqui aparece a palavra transformar somado a uma preposição que dá a ideia então de uma intensificação da ideia do verbo. Então, transformar, muito transformado, um transformadíssimo, se quiséssemos colocar um superlativo aí, muito transformado, mas agora ele os transformou muito. Mas agora ele os reconciliou, então. Aqui tem um agora para falar da ação de Cristo no tempo presente, mas você percebe que está no passado. Eles já foram reconciliados por essa ação de Cristo. É um fato consumado. É um fato realizado. A reconciliação com Deus não é algo que vai ser feito aos poucos, no esforço humano. Ele os reconciliou, está reconciliado, de uma vez por todas.
Quando eu penso nisso na minha vida, eu digo: louvado seja o Senhor. Ele me reconciliou. Antes, inimigos, separado nos procedimentos maus, seguindo os meus caminhos, não querendo a vontade de Deus na minha vida, não glorificando em tudo que eu sou. Talvez dizia que eu cria em Deus, um Deus que eu mantinha aí no lugar que eu queria, e continuava do meu jeitão. Um dia, mas chegou a minha vida, mas Ele me alcançou e me reconciliou. E aí, presta atenção, quem reconciliou quem com quem? Ele os reconciliou. Deus me reconciliou com Ele. Não eu me reconciliei com Deus. Você me ouviu? Ele me reconciliou. Ele os reconciliou. Uma iniciativa divina e uma realização divina. Deus fez isto por mim. Louvado seja Deus. Enquanto meu coração inimigo e separado caminhava desse jeitão tolo por este mundo, Deus veio e me reconciliou com Ele. Me tirou da minha estultice e tolice. É um fato, sou reconciliado com Ele. Concilie-se com Deus através da cruz. Ele reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte. Esta obra de Deus em Cristo. Mas o que é necessário para essa conciliação acontecer? A morte de Cristo é necessária, foi real, morreu mesmo Cristo, morreu uma morte verdadeira. Deus em Cristo morreu essa morte na cruz. Quem realiza esta conciliação? Lá estavam os nossos irmãos vivendo em Colossos, e o pensamento à volta qual era? Bem, você precisa de seguir alguns guias. Cristo é um dos guias, é uma das emanações de Deus. As meditações, os passos esotéricos, esforços seus religiosos, místicos. E Cristo não morreu na cruz porque, diziam ele, que o Espírito é bom, é aquele que então tem um relacionamento com Deus e precisa ser evoluído. A matéria, o corpo é má, deve ser desprezado. Cristo era uma emanação de Deus, ele não era verdadeiramente Deus, mas apenas uma emanação de Deus. Mas nessa dimensão, ainda que como uma emanação apenas de Deus, não poderia ter contato com a matéria. Possivelmente não tinha um corpo, ou se ele veio no corpo, foi somente a partir de um dado momento da vida dele, e antes da cruz, Cristo saiu, Jesus no corpo ficou. Então na cruz Cristo não morreu, apenas o corpo físico de Jesus. Enfim, uma série de ideias corria por ali para tentar se explicar Cristo à luz do que eles já entendiam na sua visão filosófica religiosa. Mas o apóstolo Paulo diz o quê? Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte. Mas agora ele os reconciliou pelo, isto é, através ou do corpo físico de Cristo, mediante a morte. Ele está trazendo a verdade histórica de que Deus andou entre nós como verdadeiro Deus, verdadeiro homem. E este justo e perfeito Deus entre nós é quem vai à cruz e morre ali, enquanto humano, uma verdadeira morte. Uma morte física e real. Aqui o texto está falando da morte de Cristo como a morte vicária, a morte substitutiva. Isto que é a morte vicária, ele toma o meu lugar e o seu na morte de cruz. Ele, sendo justo, toma sobre ele a nossa culpa, a nossa inimizade. A cruz é uma ponte da nossa separação com Deus. Ele os reconciliou, porque ele veio em Cristo, ele foi à cruz. Esta morte física e real, substitutiva.
aqui fala da morte do seu corpo. Os versos anteriores falam do seu sangue. Não é uma ideia mística de que o corpo de Cristo, o sangue de Cristo em si, é que tem o poder de nos salvar. Isto é no sentido de magia. Já imaginou se nós conseguíssemos uma relíquia de pelo menos uma gotinha do sangue de Jesus? Nós colocaríamos no vidrinho, faríamos um altar lá. E se você pudesse chegar então assim mais perto deste sangue, pronto, aí sim as coisas seriam diferentes. Você podia voltar sempre, cada vez que voltasse, ficava mais diferente um pouco. Ou se um dia eu pudesse, pelo menos encostar meu dedo um pouquinho, o sangue de Jesus aqui, aí pronto, tudo mudaria. Não é isto, não é magia. Está falando de que eu e você, inimigos, estamos destinados à morte espiritual eterna, esta separação de Deus para sempre. E a única forma de Deus nos receber é Ele morrendo uma morte em nosso lugar. É o ato em si. Ele morreu a morte histórica, física e real. E aí então há a reconciliação. Porque ali há perdão, Ele pagou tudo. Ele cumpriu a minha condenação diante dEle. O mal em mim, a inimizade, o mau procedimento, não ficou sem justiça. Deus é perfeito em justiça. Não poderia Ele ser o Deus brasileiro? Olha, eu vou deixar para lá. Daqui para frente faz direito. Seria menos do que Deus, porque já não seria mais perfeito em justiça. Relevou o mal, se contaminou. Deus precisa ser perfeito em justiça, por isso Ele toma sobre Ele toda a culpa, para nos dar o perdão. E aí então Ele é perfeito em graça e amor também, porque Ele se dá em nosso lugar. Amor e justiça, dois atributos de Deus em perfeito equilíbrio na cruz. Entenda a necessidade do sacrifício real. Ou há um Salvador capaz, suficiente, ou então não há reconciliação. Vamos para os muitos exercícios espirituais, daqui, dali, tentar tudo, e nunca chega no lugar nenhum. Se não for uma obra de Deus, se for obra humana, não há resolução. Caminhamos em desassossego sempre. Pacifique-se em Cristo. Entenda a necessidade do sacrifício real. Mas aí como é que acontece esse acerto então entre eu e Deus? É processual ou é definitivo? Pontual? É esforço humano? Lá estavam os iniciantes do gnosticismo falando em meditações, conhecimentos processuais, reflexões. O apóstolo Paulo diz: os reconciliou, para apresentá-los diante deles, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Você ouviu? Santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Mas quem sou eu? Sou esse? Sim, você é, porque Cristo foi à cruz por você. Por isso você diante de Deus é santo, inculpável e livre de qualquer acusação. O teólogo reformador Lutero colocou assim, simultaneamente pecador e justo. Se dependesse dos meus esforços para compensar os meus caminhos e aperfeiçoar, chegaria a lugar nenhum. E então vem a reencarnação como uma solução para isso. E aí serão milhões de reencarnação e nunca chegarei lá, se fosse por aí. Mas Ele os reconciliou para apresentá-los diante dele. Note que o termo aqui é jurídico. Inculpáveis e livres de qualquer acusação. O que é que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que em Cristo, no poder de Cristo, na ação que é de Deus,
que me reconcilia com Ele, porque Cristo pagou a minha culpa. Deus olha para mim através de Cristo, o Cristo crucificado. E então, através de Cristo, Deus diz: você está justificado, você é santo, inculpável, livre de qualquer acusação, porque toda a pena caiu sobre Ele. Louvado seja o Senhor, de uma vez por todas, para apresentá-los a ideia de quem sabe uma corte judicial. Então ele vem, Cristo nos apresenta a Deus: morri por esses. Eles estão santos, estão inculpáveis, não há nenhuma acusação pendente contra eles. Todo foi pago. Que maravilha, poder chegar à presença de Deus, sabendo que Ele em Cristo nos reconciliou com Ele, e não há mais acusação pendente. Louvado seja Deus. Busque a absolvição garantida, porque se não for aí, não haverá paz para o seu coração, não há resolução. Pacifique-se em Cristo. Mas tudo isso é muito bom, mas será que é exclusivo? Será que não há outros modos? Assim como Cristo, não há outros fundadores de religião, não há outros gurus que também podem mostrar o caminho, além do Evangelho ou as boas notícias de Deus em Cristo. Será que não há outras mensagens? As religiões todas não conduzem a Deus igualmente? Lá estavam nossos irmãos em Colossos, cercado por esse pensamento gnóstico. Jesus, o Evangelho, é mais uma emanação de Deus. Vocês precisam dele, muito bem. Epáfras falou a vocês de Deus em Cristo, a obra dele, sim, ótimo. Mas isto não é suficiente, não é único. Vocês precisam de algo mais. Há outras iluminações, há outros passos. Será que há novas revelações? O fundador dos Mormons, José Smith, um dia trouxe mais 3 livros além da palavra, e agora existe a nova revelação. A Bíblia sim, não negamos, reconhecemos a palavra de Deus, mas será que a revelação e a verdade vêm de uma organização religiosa, como Torre de Vigia ou qualquer outra? Há novas revelações. Brilhou finalmente a iluminação de Allan Kardec. Agora temos o ensino. Para apresentá-los sem culpa, desde que, continua o apóstolo, continuem alicerçados e firmes na fé. Precisamos prestar atenção na palavra fé quando lemos nos contextos das Escrituras. Às vezes, poucas vezes, se refere à dimensão subjetiva, isto é, a minha atitude interior de crer. Em geral, e aqui é o caso, não é isto. Certamente, o encontro com Deus em Cristo envolve isso também, certamente. Mas fé aqui, como é a maior parte das vezes nas Escrituras, é o conteúdo da verdade do Evangelho. Fé, isto é as verdades que cremos. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Pacifique-se em Cristo. Permaneça somente com o Evangelho. E nada mais. É inigualável, difere de forma diametral de tudo mais filosófico religioso. É isto que o apóstolo Paulo está dizendo. Que todos esses fatos, essa reconciliação,
este estado de não mais ser culpável e estar livre de qualquer acusação, é uma verdade na sua vida quando ela está na fé, nas verdades do Evangelho. Não se separem dele, dizer. Não se separem. Fique somente com ele. Lá estavam eles ouvindo que havia outras coisas serem somadas. Não, 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 diz Paulo. É por isso que ele vai acrescentar que vocês ouviram. A esperança do Evangelho que vocês ouviram. Ouviram de quem? De Epáfras, que está com Paulo em Roma e falou a ele sobre a igreja dele em Colossos. Eles ouviram o Evangelho de Epáfras. Vocês ouviram o Evangelho. Fiquem nesse Evangelho que vocês ouviram. Não ouçam aqueles que estão vindo no seu caminho dizendo: há uma pluralidade, há outras verdades, ou agora chegou mais uma para completar, melhorar. Não, aquele que vocês ouviram é o mesmo, é o que vocês têm que manter. Porque se o Evangelho é a verdade, ele será sempre a verdade. Se ele for a verdade e depois não ser total verdade, então ele nunca foi a verdade. Estamos iludidos. E ele continua. Vocês ouviram, e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Aqui ele usa uma expressão de um exagero, não está discutindo aqui se realmente já foi pregado a todo mundo. O que ele está dizendo, não está sendo pregado aí por aí. Ele mesmo viajou tantas regiões, pregando o Evangelho. Em Roma, ele está na prisão lá, domiciliar, e nós lemos que ali os guardas ouviram de Cristo, dele muitos se converteram. Isto é, este é o Evangelho que vocês ouviram e que é pregado em todo lugar, é o mesmo, não muda aqui e ali, não acrescenta, é único para sempre em todos os lugares. E eu, Paulo, que ele se apresentou no início como apóstolo, ele não conhecia pessoalmente esta igreja, esses cristãos. Ele ouviu de Epáfras e escreve baseado no que Epáfras contou. Mas ele se apresentou como apóstolo e escreve a carta nessa autoridade, porque a igreja de Jesus Cristo é sempre apostólica, sempre atenta unicamente para a doutrina apostólica. Por isso que a igreja é apostólica. E ele escreve então como apóstolo para esta igreja. E agora aqui é o que ele diz: esse é o evangelho do qual eu, Paulo, que é o apóstolo, me tornei ministro. E mais literalmente, servo. É o evangelho. O evangelho que se ouviram de Epáfras é o mesmo evangelho que eu, apóstolo, afirmo. Não há dois, não muda, não toma cores diferentes, conforme o interesse e a vontade de cada um. Eu não gosto muito dessa parte aí. Talvez essa que você mais precisa. Epáfras pregou, vocês ouviram, e está sendo pregado mundo afora. E eu, Paulo, prego, é o mesmo. Aliás, eu sou servo, ministro desse evangelho. É para esse evangelho que eu dou a minha vida. Estou aqui na prisão por causa desse evangelho. Ele é único e perfeito. Um problema muito sério. Um ser humano rompido com Deus, está desajustado. Ele não tem um centro para a sua vida adequado, porque só Deus pode ser esse centro. Um centro eterno, imutável, perfeito. O ser humano sofre até que em Cristo ele seja reconciliado por Deus com ele mesmo, com Deus. Mas Deus faz isto no poder do Evangelho, na obra de Cristo, de uma vez, quando faz, pleno e completo. Não no mérito humano, porque nunca seria possível, mas de uma forma definitiva, plena, tornando-o inculpável através do sacrifício real, perfeito de Cristo no lugar do ser humano. E enquanto então andarmos nesse evangelho, por estar nesse evangelho,
pacificados, estamos reconciliados, estamos com Deus em Cristo para todo sempre. Você já está aí? Você é um desses? Que Deus o traga a essa verdade. Pacifique-se com Deus na mediação em Cristo. Vamos orar. Coloque-se em pé onde você está.